Em meio aos desafios das mudanças climáticas, surge uma meta ousada e imperativa, o Net Zero. Mas o que exatamente esses números representam e qual é a sua importância para o futuro do nosso planeta? O conceito de Net Zero implica em neutralizar as emissões de gases de efeito estufa, equilibrando-as com medidas de compensação, remoção ou redução. E os números por trás dessa meta são impressionantes. Estudos indicam que alcançar o Net Zero requer uma redução drástica nas emissões globais. Em 2023, o governo brasileiro atualizou e se comprometeu em sua contribuição nacionalmente determinada, a chamada NDC, a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 48% até 2025 e em 53% até 2030, em relação às emissões de 2005. Além disso, o Brasil se compromete com uma meta absoluta de emissões líquidas de gases de efeito estufa em 2030 de mais de 1 gigatonelada de CO2 equivalente, consistente com uma redução de 53,1% em relação a 2005, segundo os últimos dados de inventário. Assim, o Brasil se compromete com metas graduais mais robustas de redução de emissões, com vistas a alcançar a emissão líquida zero em 2050. Esses números não apenas refletem a magnitude do desafio, mas também evidenciam a urgência da ação. Com cada fração de grau de aquecimento global tendo um impacto significativo em ecossistemas, comunidades e economias, o tempo para agir é agora. Então, fique conosco e descubra um pouco mais sobre o IPCC Net Zero e como o biogás pode ajudar a impulsionar essa transição crucial rumo a um futuro mais sustentável e resiliente. Eu sou Vanice Nakano e seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. Trabalhando com os setores público e privado em tópicos relacionados ao desenvolvimento sustentável, transição energética e economia circular. É diretor executivo do Instituto 17, onde lidera projetos de cooperação internacional voltados para países em desenvolvimento. É também consultor independente nas agências da ONU, a Organização das Nações Unidas. Atua no IPCC, o painel intergovernamental para a mudança do clima, como membro do Grupo de Trabalho 3, sendo autor principal no capítulo 5 do 6º Relatório de Avaliação, o AR6. E ainda faz parte do Conselho de Engenheiros para a Transição Energética da ONU. É com muita honra e entusiasmo que apresento a vocês Alessandro Sanches Pereira. Sanches, muito obrigada por estar aqui conosco no podcast da Amplo. Nossa, Vanice, é uma honra participar desse podcast e me sinto em casa, porque a gente já tem história de trabalhar muito tempo junto. Então, eu fico lisonjeado pelo convite, por achar que eu tenho algo para contribuir para o podcast e feliz de rever amigos. Muito bom. A ideia é que a gente faça aí um bate-papo como sempre fizemos e com certeza tem muito que você contribuir conosco e com nossos ouvintes. Mas vamos lá. Então, antes de explorarmos mais a sua trajetória profissional, gostaria que você compartilhasse também com o nosso ouvinte quem é o Alessandro fora do I17, fora da CURT, fora da ONU. Seja, por exemplo, contar da sua cidade, o que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Eu brinco com todo mundo que eu sou um caipira com passaporte, porque eu cresci numa cidadezinha de 4.000 habitantes no interior do estado de São Paulo, chamada Exaporã, a princesinha da Serra do Mirante, na região sudoeste paulista. A gente, para dar um referencial, essa cidade ela fica próxima a Marília e Assis e 1 hora de Londrina, que era uma das cidades referenciais maiores para nós em relação à universidade pública, onde a gente gostaria de estudar. Então, o meu referencial sempre era virar pé vermelho, né? Atravessar a fronteira e estudar em Londrina, no Paraná. E hoje você está em São Paulo, mas residente na Austrália, certo? Como um caipira com passaporte, eu fico baseado aqui em São Paulo, né? A minha vida dentro do Instituto próprio do Instituto 17, no qual eu trabalho como diretor executivo, né? E sou um dos fundadores dessa organização social sem fins lucrativos. Eu também fico parte do meu tempo na Austrália, onde eu sou professor da Curtin University, na região ocidental da Austrália. Então, eu até brinco que eu estou mais próximo da Tailândia e da Indonésia do que da capital, Canberra, ou de Sydney. O tempo que eu levo para atravessar o país é o tempo que eu levo para ir para a Indonésia, ali de perto.
porque é um país continental como o Brasil. Muito legal, assim, acho que vamos explorar mais a respeito disso, até como, né, você como pesquisador lá da Curtin, como você tem atuado, né, em toda a questão da economia circular, mudanças climáticas, e queria ver contigo e explicar para o nosso ouvinte como é que você chegou onde você está hoje, no seu patamar profissional, que caminho você seguiu que te fez trabalhar, então, né, com toda esse mundo da transição energética, economia circular, biogás e energias renováveis. O meu ponto de partida, eu acho que não tem como tirar Echaporã dessa história, né? Conviver numa comunidade pequena e agrícola, né, era algo muito fácil para ter esse contato com a natureza, né? Lembrar dos meus avós falando, vai chover, os ciclos, entender clima de uma maneira diferente, como todo mundo do interior ou quem trabalha na agricultura enxerga. Então, essa proximidade com a natureza me fez pensar sempre nas áreas de preservação, de buscar o meio ambiente como algo a ser preservado e protegido. Então, foi um processo natural pensar em profissões nessa área. O curso que eu fiz foi de tecnologia sanitária na Unicamp, era um dos primeiros cursos de tecnologia do país, ele ainda estava meio que perdido, né? As pessoas diziam que era um engenheiro frustrado, não sabia aonde a gente se colocava no mercado, e ainda continua. Boa parte dos meus colegas de universidade foram fazer engenharia sanitária ou civil, em seguida, e eu não. Eu mantive a minha formação básica como tecnólogo. Não só eu, mas minha sócia também, né? Então, logo depois de formado, a gente montou uma consultoria. Eu também faço parte da Terra, a consultoria ambiental, no qual a minha colega, amiga, parceira e irmã de vida, Silene, é sócia. Na verdade, ela é a fundadora, eu só agrego um pouco ali na Terra, mas a gente tem essa consultoria já trabalhando na área ambiental há mais de 20 anos. Né? O que é raro ser falado de empresas trabalhando nessa área. São poucas empresas que têm esse histórico tão longo, com clientes importantes no estado de São Paulo e em outras regiões do país. Dessa busca pelo meio ambiente, essa fome em preservação ambiental, eu comecei a focar principalmente na parte de gestão de resíduos e tratamento de água. Dali foi natural começar a pensar no mestrado nessa área. Então, eu comecei o mestrado na engenharia civil da Unicamp também. Eu não concluí esse mestrado, porque logo em seguida eu recebi uma bolsa internacional para estudar na Suécia, num dos cursos mais concorridos de gestão e política ambiental do mundo naquele momento, que era na Universidade de Lund. E recebi bolsa completa do governo sueco e passei 2 anos fazendo o meu mestrado na Suécia. Naquele momento, meu trabalho, eu estava voltado muito mais com prédios sustentáveis, construção sustentável, pensando de que maneira a tecnologia na gestão de recursos de construção e de utilização dos prédios poderia diminuir a pressão ambiental. O meu trabalho, ele foi feito em colaboração com uma ONG também baseada na cidade de Nova York, porque Nova York estava passando por um momento de mudança das licitações públicas. E tinha um projeto de lei na época que era para que toda a construção que acontecesse na cidade de Nova York com recurso público deveria ser um prédio sustentável, ou um prédio inteligente, com otimização de recursos, eficiência energética. E a minha pesquisa de mestrado foi exatamente para fazer uma análise de custo-benefício do impacto dessa lei na gestão desses prédios. Foi muito legal já começar uma carreira já fazendo um trabalho de consultoria com pesquisa, né, que acabou aplicado, né? E acabou norteando toda a minha vida profissional e de pesquisa também. Então, o meu material foi usado como uma forma de informar os membros do conselho, né, os vereadores de Nova York, a votarem a favor da lei. Então, foi um dos documentos que subsidiaram a tomada de decisão e o voto a favor da lei. Então, eu comecei grande no início, nem esperava, e foi um processo natural sair dali e começar a pensar num doutorado e também pensar em coisas aplicadas. No doutorado, como eu tive contato no mestrado com eficiência energética, economia circular, responsabilidade estendida do produtor, foi muito natural ampliar a discussão de proteção do meio ambiente com a questão energética, porque elas andam de mão dadas. Sim. Né? Você não consegue discutir
a energia sem pensar no impacto no meio ambiente, seja construção, seja o tipo de combustível que você está produzindo. E no doutorado eu voltei para o Brasil e comecei o trabalho na Unicamp de novo, né? Alma mater sempre, né? Eu sempre acabo voltando para a Unicamp. E na Unicamp, também na engenharia civil, eu comecei a discutir cadeias sustentáveis de bioenergia. O Brasil já era um grande referencial em etanol, e a ideia era entender, ok, é uma boa energia, ela é sustentável, mas até que ponto ela é sustentável? De que maneira a gente pode pensar nessa cadeia de suprimento? Se a gente pensa em escala global, de que maneira isso pode viabilizar a sustentabilidade ou acaba invalidando todo o discurso sustentável da bioenergia, né? Se ela tem um impacto muito grande no transporte. Não adianta nada eu produzir etanol e ter que exportar ele usando diesel, né? Então, aonde empata as coisas? Então, a gente estava olhando uma cadeia global, entendendo a sustentabilidade dentro das cadeias de suprimento e ampliando um pouco a discussão para a cadeia de valor também, trazendo valor para a discussão, não só a eficiência econômica, mas também pensando de que maneira a gente traz valor para isso. Daí, no doutorado, eu voltei para a Suécia também, porque eu fui convidado para fazer um doutorado sanduíche, então passei parte da minha pesquisa também na Suécia. E terminando meu doutorado, eu continuei no Instituto Real de Tecnologia, trabalhando com bioenergia, no Departamento de Tecnologia Energética do Instituto Real de Tecnologia em Estocolmo. Passei por 2 anos lá. Daí, por questões pessoais, voltei ao Brasil, comecei o meu pós-doutorado na USP, com o GBio, né, Grupo de Bioenergia, do Instituto de Energia e Ambiente. E lá eu comecei a trabalhar com a questão de consumo energético, né, tentando entender qual era a relação entre o padrão de consumo energético e o desenvolvimento de um país. Era um trabalho financiado pela FAPESP, em colaboração com o governo francês. Então, a gente estava analisando a trajetória de desenvolvimento francesa e tentando achar pontos de equivalência de consumo energético com desenvolvimento local e distribuição de renda, tendo o Brasil na trajetória de ter acesso energético, entendendo de que maneira o consumo energético no Brasil também geraria o desenvolvimento. E daí trouxe para a questão ambiental e energética a visão de que um ambiente saudável, uma energia renovável, ela também tem que passar a exercer um poder de impacto na vida social das pessoas. Eu tenho que pensar em distribuição de renda. Acesso energético é mais do que simplesmente garantir a luz para uma leitura, mas também a infraestrutura para que essa região se desenvolva, né? Então, foi um processo natural ali. E daí surgiu o I-17, e nesse período todo eu fazia consultoria para a ONU, no qual eu sempre trabalhei com países em desenvolvimento. A minha especialidade dentro da ONU era trabalhar com a África, por incrível, apesar de ser brasileiro, que não era América Latina o meu foco, então eu sempre trabalhei com a África subsaariana e o Sudoeste Asiático. Então, eu trabalhei principalmente em países como Angola, Quênia, Tanzânia, Laos, Tailândia, Indonésia, dentro da estrutura ONU e discutindo sempre a questão de desenvolvimento local, tendo em vista a preservação ambiental e consumo energético. Isso aí. Você vê, a gente já se conhece tanto tempo, trabalha junto e muito da tua história eu ainda não conhecia, viu? Sempre vale a pena uma conversa nova. Muito bom. Sanches, aproveitando, já pensando toda a tua trajetória, eu já queria emendar e já perguntar como que você chegou a fazer parte do IPCC dentro do R6, né? Então, acho que vale a pena até dar um passo atrás e colocar todos os ouvintes na mesma página, explicar o que é o IPCC em si, como ele é constituído, né? Como que os pesquisadores fazem parte dele. E aí, sim, explicar como que você chegou lá e como que efetivamente são desenvolvidos esses relatórios que são referências para o mundo todo no que diz respeito a mudanças climáticas. A primeira coisa o IPCC ele está dentro da ONU, né? Ele é uma estrutura dentro da ONU. Então, a formação deles são os governos, os países que participam, né, das Nações Unidas, que acabaram criando esse painel intergovernamental para discutir a mudança climática, para entender se, a primeira coisa era para entender se ela era mesmo causada pela ação humana, que isso já vem sendo provado há anos, já vem discutido, isso já é um consenso, e outra é de que maneira a gente pode medir e atuar para reduzir essa mudança e entender quais seriam estratégias e arranjos estruturais necessários para que os governos pudessem atacar de frente a mudança climática. No decorrer desse processo, a gente parou de pensar só em mitigar esse efeito, né, ou reduzir o impacto
causado pela mudança climática, e a gente começou a falar assim, olha, a gente está chegando num ponto que a gente tem que se adaptar às mudanças que já vieram para ficar, né? Então, você acaba tendo criado 3 grupos de pesquisa dentro do IPCC. Você tem o primeiro que trabalha com modelagem, o grupo 1, que acaba criando todos os modelos que a gente pode entender de projeção climática e de caminhos tecnológicos que a gente pode ter. Então, é uma parte de modelagem pesada, para dar os cenários que a gente pode ter, dependendo das decisões que a gente toma. Então, porque a decisão que a gente toma hoje acaba causando um impacto no futuro. Então, a ideia do grupo 1 é modelar essas decisões e o impacto causado. O grupo 2, né, que trabalha com adaptação, então ele vai entender, ok, se esse é o cenário que está mais a probabilidade maior de acontecer, como a gente vai adaptar ele? Qual é o impacto que ele vai causar e de que maneira a gente vai reestruturar a nossa sociedade para que ela dê conta desse impacto? E o grupo 3, que é o que eu faço parte, a gente trabalha com a mitigação. Então, eu ainda continuo produzindo muito gases de efeito estufa, de que maneira eu consigo reduzir esses gases para que ele diminua o impacto a longo prazo deles. Então, isso é bem um resumão de como a estrutura funciona. Perfeito. Agora, a pergunta que você fez sobre como alguém, como eu ou outros cientistas, acabam fazendo parte do IPCC. A primeira coisa, você não entra no IPCC se você quer, você não tem uma chamada ali. Então, você trabalha com indicação do governo. Então, geralmente, o Itamaraty, dentro das secretarias de Relações Internacionais, que cuida da discussão da agenda climática do Brasil, ele entra em contato com várias universidades ou institutos de pesquisa referência no país e solicita que essas instituições mandem nomes de pessoas que estão trabalhando na área para que eles compilem todos esses nomes e os resumos acadêmicos, os lattes e os CVs de cada um deles, as publicações, o histórico deles, no qual eles coletam toda essa informação e manda para o IPCC. Então, a indicação do governo, ele rompe a primeira barreira, que é você ser selecionado pelo seu governo como alguém que pode falar sobre mudança climática dentro do contexto daquele governo. No meu caso, a USP foi contactada pelo governo brasileiro, ela fez uma lista de pessoas que trabalhavam nessa área dentro da USP, porque eu estava fazendo na época o meu pós-doutorado lá, e uma vez que a USP passou essa listagem para o Itamaraty, o Itamaraty mandou para o IPCC. Essas são a lista das pessoas que trabalham com esse assunto aqui no Brasil. Não só da USP, mas da Unicamp e de outras instituições todas aqui. Não só de ensino, mas também de pesquisa, como ONGs. Qualquer pessoa que o governo identificou como relevante na agenda climática no país está nessa lista. Essa lista é enviada para o IPCC e daí o IPCC tem algumas reuniões no qual um comitê seleciona o perfil das pessoas que eles precisam. E daí você vai pensar em representatividade regional, quantos pesquisadores vão vir da América Latina, quantos vão vir de cada um dos países da América Latina, desses países, quantos são homens e mulheres. Então, vou fazendo toda uma filtragem para selecionar. E daí, essa seleção também é guiada pelo outline ou a estrutura do relatório. Então, eles começam a falar assim, olha, o capítulo 1 vai cuidar de sistemas energéticos, vamos falar assim, ou o capítulo 8, que é transporte. Assim, quem desse pool de cientistas está trabalhando com transporte, tem publicações na área de transporte que podem fazer parte. E daí eles fazem a seleção e colocam lá dentro como autores líderes. Como eu estava trabalhando com consumo energético e impacto de consumo com energia, o meu currículo foi selecionado para o capítulo 5, porque é um assunto extremamente novo, o que era o que a gente estava fazendo como pesquisa no Brasil e na França, e essa pesquisa está acontecendo em outros lugares, que era entender a mitigação pelo olhar do consumo energético. Todos os relatórios até então, do AR1 até o AR5, olhou a mitigação apenas pelo olhar do suprimento energético. Então, se eu estou suprindo, eu vou suprir essa energia, de que maneira eu mitigo o impacto do suprimento energético? Foi a primeira vez na história do IPCC que o olhar teve um capítulo olhando para mitigação do consumo. Como eu posso alterar o meu consumo energético, como consumidor energético, qual é o poder que eu tenho para mitigar as emissões? Então, foi algo inovador. E como eu já estava trabalhando com impacto de consumo, foi natural eles me selecionarem para esse capítulo.
O capítulo, é uma vila, é uma cidade que ajuda cada capítulo. Então, no meu capítulo, nós éramos 2 líderes de capítulo, que são autores que coordenam ou dão o tom da discussão do capítulo, e nós éramos outros 25 cientistas tomando conta de sessões desse capítulo, olhando diferentes partes. Eu fui responsável pelo que eles chamavam de megatrends. Então, quais eram as tendências para que acontecesse a medicação via consumo? Então, eu olhei economia circular, economia participativa, digitalização, e por aí vai os tópicos que eu lidei dentro. Então, dentro desse capítulo, eu fui responsável por um trechinho pequeno dele. Então, eu sou o autor de 4 páginas do capítulo inteiro, que ficava sobre minha responsabilidade. Uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem é o processo de revisão que acontece nesse capítulo. E outra coisa é como esse capítulo é escrito. Então, os autores do IPCC e todos os pesquisadores não podem trazer nada de novo. Então, o que a gente faz é uma revisão bibliográfica de tudo que foi publicado até uma data limite, que foi revisado por outras pessoas, que já tem consenso acadêmico, e a gente revisa todos esses documentos e acha as melhores estratégias para colocar naquele assunto, né? Então, a gente não cria nada novo. E todos esses documentos, eles têm que passar por alguma revisão ou avaliação prévia. Então, a gente trabalha só com o que a gente chama de peer-reviewed. Foi revisado por pares, né? Então, foram outros cientistas validando aquele achado, e daí a gente usa aquele documento como a base para a gente criar o conhecimento. Claro que a gente pode utilizar trabalhos nossos publicados, é natural isso acontecer, porque por isso que eu sou um autor nesse capítulo, mas a boa parte do trabalho nosso é fazer uma revisão da literatura, o que existe, que já foi produzido até aquele ano, e a gente compila tudo aquilo para fazer a nossa discussão e direcionar a nossa discussão. Você tem que manter a neutralidade acadêmica, né, de alguma maneira. Então, a primeira coisa que você faz também é, para cada argumento positivo, a gente também buscava argumentos negativos para aquilo. E tanto que toda análise que a gente faz é de probabilidade de um estar certo contra o outro, né? Então, a gente sempre balanceou, porque a gente tem que dar para os governos, que aqui são os maiores usuários desses documentos, de que maneira eles podem se beneficiar dessa informação, entender as limitações dessa informação, entender quais são os pontos positivos e os pontos negativos da informação que a gente está produzindo. Uma outra coisa que passa é, para tudo que a gente está escrito ali, existe um processo muito rigoroso de avaliação e de revisão desse processo. Então, nos primeiros rascunhos dos capítulos, é aberto para toda a comunidade científica mundial, para que eles leiam o capítulo e façam comentários e revisem. E falou assim, olha, isso aqui eu não concordo, e por aí vai, assim, não concordo, ou está faltando essa informação. Então, é uma forma também da gente preencher os buracos que a gente não conseguiu levantar naquele período de tempo. E no final, uma vez que o relatório está pronto, é feito uma outra plenária aberta só para os governos, no qual os governos vão por linha e linha do relatório para ser aprovado por todos eles. Então, quando chega o AR6 ou qualquer relatório do IPCC, ele já passou por consenso acadêmico de pesquisa, mas ele passou também por consenso político entre os países. Sim. Né? Porque é um processo muito longo e demorado. E muito bem validado, né? Ou seja, sabido que o que está lá realmente é algo que foi validado por muitas partes, né? Então, Sancho, teu papel ali no IPCC ficou super claro e deu para entender a grande importância, né, desses relatórios, o quanto realmente toda essa construção torna esses relatórios realmente tão fortes para o mundo todo. Acho que vale a pena também comentar com o nosso público o que é fazer parte do Conselho de Engenheiros para a Transição Energética da ONU e também aproveitar e já comentar o que tem sido discutido nesses grupos a respeito da transição energética, como estamos hoje globalmente em relação à transição energética, e também poder comentar como que o Brasil hoje está posicionado nessa trajetória. Então, a primeira coisa faz bem para o ego fazer parte do conselho, assim, sem dúvida. Porque indica que eu estou fazendo a coisa certa e ser convidado para esse conselho é uma honra muito grande. A função do conselho é dar suporte e escrever recomendações para o secretário-geral da ONU ter como os pilares para a discussão de transição energética dentro da organização. Então, ele acaba subsidiando toda a discussão de transição energética que passa dentro da ONU.
Então, é algo de muita responsabilidade, é algo de bastante representatividade de vários engenheiros que passam por diferentes contextos globais para discutir e orientar o secretário-geral e todo o discurso que acontece de transição energética. O papel do Conselho não é só dar essa orientação para o secretário-geral e a linguagem dentro da ONU, mas também de dar apoio a governos e iniciativas globais sobre transição energética. Então, a gente participa muito de reuniões internacionais, reuniões governamentais, a gente vai conversar direto com o governo, entender quais são as necessidades e urgências de cada um dos governos, nas suas mais diferentes realidades, trazer também a regionalidade para a discussão, entender o que a solução que acontece na América Latina talvez não é a mesma, ou ela tem que ser adaptada para a África, e a solução da África pode ser utilizada em outro lugar também, ou ela vai ser uma solução única. É trazer a diversidade de arranjos tecnológicos para resolver o problema da transição energética. Uma coisa que é muito importante é pensar que a transição energética ela tem que ir além da descarbonização, né? A gente já vem falando isso já na discussão passada, a gente já vem mantendo essa discussão há longo tempo, né, Vanice, nas conversas que a gente tem sobre transição energética, bioenergia, mas ela tem que ir além da descarbonização só. Ela tem um impacto no desenvolvimento dos países, né? Então, ela pode ter um impacto negativo, dependendo do que eu estou cortando da minha mesa de acesso, mas ela pode ter um impacto positivo também de que maneira eu posso capitalizar com essas mudanças que são obrigatórias a serem feitas. Se eu preciso me adequar a uma tecnologia que vai diminuir o impacto climático. A gente ajuda a entender. Por exemplo, uma das discussões que a gente estava discutindo dentro do Conselho era a questão do uso de cimento, o quanto ele demanda energia, o quanto ele produz carbono, como a gente vai descarbonizar esse setor industrial. Ao mesmo tempo, a gente não pode banir, porque a gente depende dele para que a construção aconteça e gerar infraestrutura para países que não têm infraestrutura ou manter as estruturas em países que têm infraestrutura. Então, é essa a ideia, assim, até que ponto a gente pode descarbonizar e de que maneira a gente vai descarbonizar e qual é a outra fruta madura e menos difícil de descarbonizar que a gente pode compensar essa não descarbonização. Então, o Conselho serve para poder guiar a visão estratégica, ao mesmo tempo, ele acaba subsidiando decisões. E aí, ainda pensando assim, como estamos hoje nessa grande trajetória? Está muito lento? A gente está onde a gente deveria estar ou realmente deveríamos estar mais à frente? Essa é uma pergunta bem complexa, Vanice, porque a urgência da mudança climática para nós, então, a gente está lento. Né? É para ontem, né? Então, como a gente já está chegando atrasado na festa, né? Então tudo é para ontem. Então, nada do que a gente for fazer hoje com a transição energética, ela está na velocidade necessária para a gente reduzir o impacto. Então, isso é uma clareza que a gente tem que ter. Ao mesmo tempo, isso não pode paralisar a gente. Uma vez que a guerra está perdida, o que eu vou fazer? Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente tem que evitar chegar a passar do 1,5, de chegar ao 2. Então, tem uma trajetória a ser feita, tem mudanças a ser feitas. E daí, o comprometimento maior que os estados têm, quando eu falo estados, são os países, né? São os NDCs, né? Sim. Então, boa parte do apoio que o Conselho dá é de que maneira guiar os governos a revisarem os seus NDCs e tentar ver de que maneira eles podem atingir as metas que eles colocaram para si nesses NDCs. Né, que são esses compromissos de descarbonização nacionais. Porque a gente tem que sair de uma lista de desejos para uma lista de ações. De tarefas mesmo. E de tarefas e medir isso. Então, o Conselho também, e eu acho que se a gente for pensar no impacto maior que ele pode dar, é esse apoio aos países a revisarem os seus NDCs e que eles consigam, né, cumprir as metas colocadas lá. Nesse sentido, pensando, né, que tudo isso, a transição energética é uma das estratégias, né, um dos caminhos para se alcançar o tão desejado net zero, né, ou seja, a gente chegar aí nas emissões líquidas de carbono zero até 2050. E pensando assim, qual a sua visão, por exemplo, como uma das estratégias que a União Europeia adotou recentemente, que é o CBAM, né, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism? Você vê isso como algo que realmente é uma das ações que vão realmente ajudar? E como que isso pode vir a afetar até o Brasil, as empresas brasileiras? Esse mecanismo, ele veio para ficar e eu acho que ele vai sair da comunidade europeia e passar para outras regiões. Né? Se a gente começa a pensar, se o meu comprometimento com a mudança climática agora é atender o meu NDC, né, as minhas metas de descarbonização,
A maneira que eu vou ter de fazer isso é olhando para ver como eu restringo as emissões no meu estado, aonde eu tenho domínio, ao mesmo tempo eu tenho que proteger essas atividades para que elas não recebam impacto de fora. Por exemplo, o que a comunidade europeia está fazendo? A restrição de emissões que eles têm são tão altas e existem tantas regulações para restringir a emissão que, querendo ou não, existe um encarecimento do meu processo produtivo acontecendo naquele território. E daí, se eu abro o mercado, né, para que alguém exporte algo que eu produzo aqui, só que ele é mais caro por conta de todo o abatimento que eu fiz de emissão, eu tive que usar uma fonte renovável, eu tive que usar materiais diferentes, mas eu acabo oferecendo o mesmo produto, só que num custo mais alto, eu acabo invalidando a competitividade dessas indústrias que estão fazendo bem. Então, a maneira é, ok, você pode vender seu produto aqui comigo, porém, a gente vai ter que ter uma taxação para fazer com que você tenha o mesmo equivalente de custo com o que é produzido com uma restrição maior. Então, a análise de ciclo de vida passa a ser algo muito importante para produtores consigam entender qual é o impacto que o produto dele causa e para poder justificar. Falar, olha, mas tudo isso aqui foi produzido com biogás. A energia que a gente usou foi biogás, foi etanol, foi transportado com combustíveis renováveis. Então, a minha pegada, na verdade, é até menor do que essa que você está colocando aqui. Então, isso acaba melhorando a competitividade de empresas que já estão fazendo essa mudança, né, e acaba protegendo aquelas que não têm por onde correr mais, já fizeram toda a redução. E é uma tendência mundial esses mercados acontecerem. A gente acabou de aprovar no Congresso o mercado de carbono. Então, a gente vai começar a criar incentivos e mecanismos. Então, o CBAM é parte desse processo todo, para não colocar em risco o meu mercado de carbono local, para importar produtos internacionais que não teve a mesma pressão de reduzir a emissão. É isso aí, muito legal. Ou seja, quem está no caminho de produzir com baixo carbono, né, usando energias renováveis, terá já uma vantagem ao se pensar que deseja exportar para a Europa. Exato. A discussão está iniciando na Europa, mas lá na Austrália a gente já está vendo essa discussão na Ásia. Uhum. Né? Por exemplo, não tem muito a ver com transição energética, mas também tem, né, porque querendo ou não usa derivados de petróleo, plásticos. Já está se discutindo o CBAM adaptado para a Ásia, olhando para plástico. Plásticos, incrível. Isso né? Isso é um bom sinal. Esse é um bom sinal. Isso quer dizer, então, que é um mecanismo que já está dando certo, é um mecanismo que está sendo colocado à prova esse ano, é o primeiro ano que ele está sendo validado. Então, a forma como ele funciona, como ele vai ser operacionalizado esse ano, acaba dando as linhas de ajuste para outros mecanismos parecidos que vão vir para outros produtos. Então, é algo muito natural acontecer. Então, eu vejo que ele é o ponto de partida para outros mecanismos de ajuste em fronteira para o comércio internacional. Muito bom, muito bom. Isso dá aí para a gente uma grande esperança de que vai dar tempo ainda, né? Antes de seguirmos para o próximo bloco de perguntas, Sanches, eu só vou pedir licença para lembrar o nosso ouvinte de seguir o podcast da Amplo, seja no Spotify, seja no YouTube, ativar o sininho para que o ouvinte possa ser, então, avisado de quando novos episódios forem lançados. Deixe seu like, se estiver no YouTube, e se estiver no Spotify, marca lá 5 estrelinhas. Já lembramos também você para recomendar esse podcast para quem também gosta do tema. Então, vamos lá. Sanches, nosso foco agora, eu quero dar um pouco mais aqui para o Brasil. Então, olhando o Instituto 17, que é a organização social, cujo propósito, já vou até adiantar aqui para o ouvinte, é difundir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e daí você pode me complementar, por favor, né? A gente sabe que o 17 ele participou de projetos de grande impacto para a transição energética brasileira. Um deles foi o BEP, que foi o Programa de Energia para o Brasil, que eu acho que vale muito a pena aprofundarmos um pouco mais nesse tema para trazer alguns dos resultados desse programa. Mas antes até de falar dos resultados desse programa, acho que vale a pena explicar para o ouvinte o que foi o BEP. Você pode fazer isso, por favor? Claro, com muito prazer. Assim, é porque até um dos projetos que o I17 participou que a gente tem muito orgulho. O BEP, o Programa de Energia para o Brasil, ele foi financiado pelo governo britânico, no qual fez uma chamada para consórcios de organizações se inscreverem para ajudar o governo brasileiro, via Ministério de Minas e Energia, a acelerar a transição energética no país. O I17 foi convidado e formou junto com a Adam Smith, a FGV, a Hubs e a Carbon Clear Technologies. Foram essas instituições que montaram um consórcio e nós fomos os ganhadores.
O projeto ele durou 2 anos e teve pilares cobrindo todo o setor energético brasileiro. Então, a gente teve um pilar olhando para aproveitamento energético de resíduos, que ficou responsabilidade direta do Instituto 17. Outro pilar foi a questão do biodiesel, né, que era muito importante, ficou com a FGV, com coordenação do Instituto 17. O outro pilar era gás natural, que com a discussão de transição energética ele já passou para focar em hidrogênio, que também foi desenvolvido pela Unicamp, pela USP e Unicamp, pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP, junto com o RCGI, que é o Centro de Gases Verdes. Então, dentro do BEP, ele cobriu pilares da transição energética. Então, ele cobriu biodiesel, a eólica offshore ainda, que era algo novo a ser discutido no Brasil. Ele cobriu também a questão de fontes energéticas distribuídas, no qual inclui-se o solar. Teve a discussão de gás natural, que por conta da transição energética focou em hidrogênio. E o último pilar, que era aproveitamento energético de resíduos, que ficou sob total responsabilidade do Instituto 17. O I-17 não só coordenou alguns desses pilares, mas ele ficou responsável especificamente por aproveitamento energético, olhando para resíduos agrícolas e resíduos urbanos. Perfeito. E aí, quando a gente fala do aproveitamento de resíduos orgânicos, o biogás ele teve um protagonismo muito grande dentro do programa, né, dentro do BEP. Você poderia colocar quais contribuições que o I-17 trouxe no âmbito do BEP para o Brasil e para o setor de biogás por meio do programa? Claro. Uma vez que a gente estava discutindo resíduos, e boa parte dos resíduos no setor agrícola e no setor urbano acaba sendo a fração orgânica desses resíduos, o biogás era uma das estratégias mais importantes que a gente tinha para aproveitamento energético. É até importante a gente fazer uma diferenciação, o porquê que a gente fala aproveitamento energético e não recuperação energética. Dentro do BEP, a gente até definiu esses conceitos de uma maneira bem clara e entendendo que, uma vez que o Instituto 17 ele visa sustentar e promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente não consegue fazer essa discussão sem pensar em economia circular, né? A circularidade da matéria é muito importante. Então, toda vez que a gente fala de aproveitamento energético, a circularidade é o objetivo final. Então, a gente tem um produto energético, porém, existe uma ciclagem de materiais provenientes desse aproveitamento energético, dessa geração desse energético. Por exemplo, a fração orgânica, passando pelo biogás, ela acaba produzindo nutrientes finais, eu não acabo perdendo aqueles nutrientes, e tem um energético. Então, toda vez que a gente fala em aproveitamento, eu tenho que pensar na ciclagem de materiais. A recuperação energética, ela é uma solução de fim de tubo. Uma vez que eu já aproveitei tudo que eu podia desse material, desse resíduo, eu vou recuperar a última fronteira, que é a energética. Eu vou incinerar, eu vou usar a combustão, o tratamento térmico, para que eu possa usar o máximo possível dessa matéria, que eu não consigo fazer mais nada, não consigo mais reintroduzir no meu sistema, e vou dar um destino melhor para ela do que um aterro sanitário ou uma disposição a céu aberto, né? Então, isso é muito importante, entender esse diferencial entre aproveitamento, onde existe a ciclagem, e a recuperação, que é algo de fim de tubo. É o último recurso que eu coloco lá. E por que isso é importante? Diferenciar essas duas estruturas. Porque se eu for pensar em ciclagem e economia circular, eu sou obrigado a ter um limite máximo de orgânicos que vão para tratamento térmico. Eu tenho que pensar qual que é o máximo que eu posso e o porquê que eu tenho que mandar esse recurso rico em nutrientes para a combustão, no qual eu vou perder tudo. Acho que isso foi algo importante ser colocado no BEP, e a gente focou muito no biogás por conta da visão da economia circular. Como produtos do BEP, acho que um dos principais produtos que nós tivemos foi a cartilha de harmonização regulatória, porque a gente entendeu dentro do BEP que uma das barreiras que a gente tinha era a regulação. E a gente descobriu que essa barreira ela acontecia porque as agências regulatórias ou as instituições reguladoras dos estados, elas não entendiam biogás de uma maneira homogênea. Cada um tinha uma interpretação, entendia de maneira diferente, e isso criava um conflito e uma insegurança no desenvolvimento do biogás muito grande.
Quando nós, junto com a Associação Brasileira das Agências Regulatórias, criamos uma parceria e desenvolvemos essa harmonização dentro do BEP e uma linguagem única e criar uma escala de aperfeiçoamento da regulação, então eu começo com o básico, que é definir o que é biogás, uma regulação que define da onde o biogás vem e qual é o uso dele, e vou passando para outros níveis de complexidade de regulação, até chegar na mais moderna estratégia, que é o swap entre diferentes produtores de biogás ou distribuidores de gás, e aonde o biogás entraria nisso, eu acredito que a gente conseguiu acelerar muito o mercado de biogás com essa discussão. E, além de tudo, criou uma segurança para o mercado. Então, esse é um produto que eu tenho muito carinho e que não seria possível sem o apoio da Associação Brasileira de Agências Regulatórias e da própria Arcesp, que é a agência reguladora do Estado de São Paulo, tem um perfil de inovação regulatória muito grande. Então, a gente não conseguiria ter esse produto sem apoio dessas duas instituições grandes. Outro produto que também é algo muito importante é a questão da metodologia do potencial de biogás do país. Esse produto ele passa a ser importante porque existem vários potenciais, né, em várias instituições seríssimas que olham para esse potencial. A gente pode citar a própria Biogás, ou o GBio dentro da USP, a gente tem o CI Biogás, a própria EPE, que utilizava a metodologia do CI Biogás para fazer esse potencial, mas ele era um potencial teórico de longo prazo. Isso acaba criando, querendo ou não, uma dificuldade para que empreendimentos ou pessoas querendo entrar no setor entendam qual é o meu passo estratégico agora para produzir o meu biogás. Aonde existe esse recurso? Aonde existe a possibilidade de eu investir nesse recurso? Então, trazer um potencial de curto prazo que o BEP fez numa escala temporal de 5 anos, ele acaba facilitando com que empresas tenham uma visão estratégica melhor de onde atuar, qual setor atuar e qual o melhor recurso orgânico que eu tenho para utilizar e criar meu empreendimento. Então, acho que esse também é um outro grande produto. Para finalizar, claro que a gente tem vários outros produtos. Por favor, vão até a página do Instituto 17, da aba, né, produtos, tem o BEP, tem toda a produção do BEP lá, tem vários relatórios, mas um outro produto importante é até a questão de como lidar com isso nos resíduos sólidos urbanos, porque é um setor complexo, é um setor muito importante para a sustentabilidade do próprio país e a questão ambiental do país. E dentro do BEP, a gente conseguiu realizar um estudo não só do poder de mitigação que esse setor tem, mas também de como esse setor pode se colocar nas diferentes escalas municipais que a gente tem no país, porque a gente tem realidades muito diferentes. Eu tenho Exaporã, município de 4 mil habitantes, e tenho São Paulo com 12 milhões de habitantes. O município de São Paulo, e se eu olho para a metrópole de São Paulo, são 25 milhões de habitantes. Então, são realidades muito diferentes, são contextos muito diferentes. E a escala também é única para essas coisas. Então, ratificar que não existe bala de prata no setor e pensar em soluções de arranjos tecnológicos que vão permitir que esse recurso seja bem administrado foi algo muito importante. Entender que eu tenho que ver quantos municípios vão estar envolvidos, se é sozinho ou não, qual que é a escala do produto, qual a melhor tecnologia para essa escala, porque não existe a solução única para essa realidade dos resíduos sólidos, como você bem falou, Vanice. Mas, mais do que isso, existe também o isolamento de algumas áreas, que não conseguem nem gerar a gestão adequada daquele resíduo, por dificuldades geográficas até, e de distância. Então, acho que esses produtos foram muito importantes dentro do BEP, e a gente tem muito orgulho, né, de ter feito parte desse projeto. E uma coisa que me enche de orgulho é o fato de que foi muito bem recebido pelo próprio Ministério de Minas e Energia. A discussão de arranjo tecnológico foi recebida até pela Secretaria, né, de Parcerias Públicos-Privadas. Na época estava dentro da Secretaria da Fazenda e agora está dentro da Casa Civil. Mas, assim, foi muito bem recebido. E a metodologia que a gente utilizou a curto prazo foi adotada pela EPE para dentro do planejamento energético deles. Então, são produtos muito importantes num tempo muito curto, né? Porque foi menos de 2 anos, a gente teve algo muito substancial. Exato. A gente vai deixar o link de todo esse material que, além de ter conseguido ter esses grandes produtos entregues ao governo brasileiro, muito desse material também foi publicado. Então, está aberto à consulta e a gente até incentiva que seja utilizado, seja consultado, seja inclusive revisado e continuado, né? Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio.
E já aproveito e pergunto, Sanches, houve desdobramentos, novos projetos relacionados a combate das mudanças climáticas já saíram para o I17 da continuidade? Eu acho que o BEP foi o carro alegórico, o abre-alas do Instituto 17 para a transição energética. Ele acabou colocando o Instituto 17 no olhar dos ministérios, não só do Minas e Energia, mas também o Ministério da Agricultura, né, o MAPA, o Ministério de Meio Ambiente. Então, a gente tem parcerias com eles, estabelecendo novos projetos. A gente acabou de iniciar um projeto novo com o MAPA sobre gestão de resíduos animais e tem projetos acontecendo com o próprio Ministério do Meio Ambiente, que a gente está participando de chamadas. A gente tem trabalhos sendo realizados agora junto com a Fiesp, dentro de um outro consórcio, com a PSR e a Amplum. Né? Então, a gente tem essa parceria sendo prolongada e gerando frutos desde o BEP. A gente continua trabalhando para a ONU, principalmente com poluição plástica. Então, a gente tem um estudo novo que vai ser lançado agora sobre os impactos dos plásticos na saúde. E isso é algo extremamente novo e moderno. O Instituto 17 está no ponto alto das discussões que estão acontecendo globalmente e no Brasil também. Né? Então, a gente está discutindo plástico na arena global e discutindo transição energética dentro do Brasil. Muito bom, muito legal. E aquilo tudo que for possível de ser publicado e ser divulgado, vai ser divulgado, né? Está tudo ainda gravado. Geralmente a gente convida o pessoal a ficar acompanhar, né? Uma característica muito boa do I17 é o fato de ele ser uma organização social sem fins lucrativos. A gente pode dizer que a gente não tem rabo preso com ninguém, né? A gente pode usar essa expressão. Então, a gente acaba sendo respeitado não só pelo setor público, mas pelo setor privado, porque a gente sempre valida as informações e os produtos nossos com os dois setores. A gente acaba trazendo o senso comum para a discussão. Então, o fato de não ter uma agenda por trás dos números que a gente coloca, e os números nossos também são todos abertos, né? A metodologia nossa é publicada, é aberta, a base de dados é aberta para ser usada, acaba aumentando a credibilidade dos produtos nossos. Né? Então, isso é algo único e que eu tenho muito orgulho do I17. Que bom. A gente fica contente de poder fazer parte aí dessa história. E agora vamos, então, Sanches, para a dica do convidado. É uma sessão em que a gente abre para solicitar ao convidado alguma recomendação para deixar para o nosso ouvinte, seja leitura, filme, podcast, o que você quiser recomendar para que o nosso ouvinte possa conhecer mais sobre os teus gostos. Tem um autor, acho que ele é britânico-estadunidense, acho que ele tem a dupla cidadania, chamado Bill Bryson. E eu gosto muito de um livro dele, que é A Breve História de Quase Tudo. E é algo muito bom, porque acaba dando a visão para nós geral de todas as coisas que foram inventadas no mundo, e ele dá um resumo muito bom. E é ótimo para relaxar e descobrir o trabalho todo que tem para inventar um saca-rolha, da onde vem essa ideia. Que legal. Então, essa visão geral do desenvolvimento da ciência e da ciência aplicada é muito legal. E ele é um jornalista, então acaba sendo bem descontraída a leitura. Tem um outro livro dele, mais recente, que eu recomendo, chama O Corpo, o Guia para o Usuário, que ele também faz a mesma leitura agora, mas olhando para de que maneira a tecnologia e a ciência desenvolveu o nosso entendimento do corpo nosso. E eu gosto muito dessa dobradinha, né? O guia do usuário, porque a gente usa o nosso corpo, então é bom entender de onde vêm as coisas. Sim, muito legal. A gente vai deixar também para o ouvinte o link direto aí para facilitar a pesquisa de onde encontrar esses livros. Obrigada. E aí, Sanches, vamos então para o encerramento solicitar para você uma mensagem final para os nossos ouvintes. Não é nem mensagem minha. Eu vou roubar as palavras da Elbia Ganum, presidente da Beólica, que trabalhou com a gente no BEP, que ela sempre falou que a transição energética tem que ser mais do que uma transição para uma fonte descarbonizada. Ela tem que ser uma transformação energética. Ela tem que envolver a comunidade, ela tem que pensar na vulnerabilidade que essas comunidades têm e transformar a sociedade para algo melhor. É a oportunidade que a gente tem de resolver vários problemas que a gente tem, não só de acesso à energia ou de descarbonização, mas também de gênero, a oportunidade que a gente tem para reduzir vulnerabilidades e desigualdade no país. Né, e gerar renda, distribuir renda. Então, eu roubo as palavras da Elbia porque ela que cunhou isso pela primeira vez, mas eu acho algo transformador, né, para fazer a dobradinha de transformação energética, que é algo além da transição.
E é uma mensagem muito linda, vai muito ao encontro do que a própria Maria João, né, que também trabalhou conosco, Maria João Rolim, também é uma referência para nós, trabalhou conosco no BEP, também deixou uma mensagem muito parecida, da questão de é a oportunidade que a gente tem de fazer diferente, né? Estamos Exato. mudando a lógica dos fósseis, então vamos aproveitar e vamos fazer algo justo, algo diferente daquilo que a gente já tem feito e que a gente sabe onde estão as falhas, né? Então, acho que muito legal. Alessandro, muitíssimo obrigada. Para mim foi um prazer enorme, como sempre são as nossas conversas, mas eu tenho certeza que para o nosso ouvinte também foi um aprendizado muito grande, muita informação nova, muita coisa que eu não conhecia, mesmo te conhecendo há muito tempo. Então, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui no podcast da Amplo. O prazer é meu e eu espero não ter cansado seus ouvintes, porque eu sei que eu falo demais às vezes. É um prazer sempre te ouvir falar. Muito obrigada. E a você, ouvinte, nosso muito obrigado também. O podcast da Amplo foi criado para explorar o universo do biogás e biometano. A cada episódio trazemos profissionais incríveis com conhecimento, experiências e visões sobre esse mercado tão relevante para a transição energética brasileira. Vem com a gente nessa jornada de aprendizado prático. Mande-nos sua opinião, perguntas, sugestões de pautas e de profissionais que você gostaria de ouvir. O nosso e-mail é contato@amplobiogás.com.br. E novamente, se você está nos ouvindo pelo YouTube, verifica aí se deixou o seu like. E se está no Spotify, marca 5 estrelinhas, por favor. Siga a gente em ambos os canais e ative o sininho para saber quando novos episódios forem lançados. Lembre-se de recomendar para alguma pessoa que também goste desse tema. Este podcast foi criado e produzido pela equipe Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em www.amplumbiogas.com.br e também nas redes sociais. É só buscar por @amplumbiogas. Um abraço de toda a equipe Amplum Biogás.